de você. O professor ficou mudo, foi? Professor, seu áudio travou. Consegue nos ouvir? Apareceu um problema de internet, não sei. Apareceu para vocês também um problema aí? Isso, travou tudo. Como se fosse para mudar de dispositivo? Não, só ficou mudo e parou. Ah, ok. Então não sei, mas acho que não é internet. Bom, gente, como eu havia falado anteriormente, antes da gente terminar aí, né, já tivemos... Eu sinto que eu estou com muita expectativa para a aula de hoje. Eu acho que o PowerPoint tem mais ou menos 100 lâminas aí, mas eu acho que a gente não vai ver tudo. Porque, enfim, né, a gente pensei algo para a gente hoje, até para a gente se conhecer também, a gente ter uma flexibilidade. Tem coisas que eu não postei, gente, ainda lá no AVA, justamente porque eu queria primeiro ter esse contato com vocês para ver como é que a gente poderia conduzir, como é que é o tempo de vocês, para poder a gente passar a distribuir. Então, já tem coisa produzida no AVA, só não está visível para vocês ainda, e por isso que eu queria também ter esse outro feedback, esse outro contato para vocês. Bom, meu nome é Wilverson, falo bastante, mas estou aí com a expectativa de poder estar próximo de vocês. Gente, eu sou natural de Santarém, eu acho que até coloquei isso lá no fórum do cafezinho lá, mas eu trabalho atualmente no campus Itaituba, do IFPA, inclusive hoje estou em Itaituba. Não deveria estar em Santarém, mas enfim, aconteceu problemas mecânicos para poder ter que prosseguir viagem. E eu priorizei ficar aqui para estar com vocês. Quando eu aceitei o desafio, o convite que a professora Flávia fez ano passado, então, enfim, pensava uma coisa para estar com vocês, e aí, começo do ano, nós tivemos outros desafios, outras coisas, enfim, que alterou um pouco o meu cronograma. Hoje, além de estar como docente no campus Itaituba, eu também estou como conselheiro docente no Conselho Superior da instituição, no CONSUP, do IFPA, e outras demandas que aí exigem um pouco mais de energia. Aqui no campus eu coordeno uma especialização em educação especial inclusiva, mas também trabalho, dialogo em outra, que é a pós-docência, educação profissional, científica e tecnológica. Mas aí, gente, eu queria muito poder voltar novamente, digamos assim, a esse debate mais aproximado, a esse diálogo um pouco mais do campo historiográfico, tendo em vista que aqui em Itaituba nós não temos o curso de História, então eu e meu colega historiador, estamos aí na labuta com outras temáticas transversais, pendendo muito aí para o campo da antropologia educacional, às vezes, antropologia histórica, enfim, depende muito das disciplinas que a gente vai acabar conduzindo e trabalhando. Então, para mim, era até mais um contato de voltar novamente, a gente está aí nesse debate, nesse diálogo do campo historiográfico, que hoje só faço mais no doutoramento, né, do que propriamente sala de aula. Gente, a disciplina de História Moderna, ela é uma disciplina, talvez, uma das mais interessantes. A gente faz aí esse contraponto da Idade Medieval para esse contexto da contemporaneidade, então a gente vai tentar fazer essa transição, e essa transição ela é marcada por muitas revoluções, e essas revoluções são marcadas por uma mudança na história das mentalidades, por uma mudança no ritual do dia a dia, do horário cronológico e do horário do tempo vivido. Também temos uma mudança no sentido de corporeidade, temos aí uma perspectiva de mudança no sentido político também, da própria ciência política com Nicolau Maquiavel. Então, a modernidade, ela de fato, ela inaugura um grande período que é de suma importância para a gente compreender as conexões globais, como diz o próprio Sajai, no sentido de a gente tentar adentrar a esse campo histórico.
Mas, gente, antes da gente prosseguir aqui para a parte da aula, do que eu separei, para a gente tentar fazer um diálogo dos textos de Legoff e de Sanjay, eu queria poder conhecer vocês. Eu sei que a Emily está trabalhando ali, ó, isso mostra que ela tá no dia a dia dela laboral, ela não vai parar porque ela tem uma condição. O Miles, aliás, estava aqui também. Enfim, eu consigo ver, mas eu queria que vocês pudessem, pelo menos, se apresentar, fazer um resumo, porque eu penso que vocês são muito mais do que apenas uma tela fria e apenas um nomezinho que está aqui no, no Meet. Por favor, se vocês puderem, eu agradeço. Tudo bem, eu vou tomar a frente. Eu espero que todos possam me ouvir com clareza. Professor, eu me chamo Rian Charles, eu sou representante da turma no colegiado aqui no IFPA Campus Altamira. Eu estou usando 2 contas porque uma delas eu estou gravando para os demais colegas que não conseguiram participar. E no momento eu tenho expectativas quanto à disciplina de História Moderna. Acho que boa parte da turma pensando os grandes, não só os conflitos, mas as transformações que caracterizam esse período, acho que pensando os séculos de 18 e 19, tem boas expectativas para esses 2 períodos em específico, e no momento tem sido um tanto, eu acho que até triste que a gente não tenha avançado tanto quanto esperado ao longo do semestre na disciplina. No primeiro a gente teve um planejamento para as disciplinas de História Antiga e Medieval, e foi um choque inicial com a metodologia EAD, então a gente tem boas expectativas para a disciplina de História Moderna, e no momento eu fico feliz de poder estar tendo esse contato mais próximo com o senhor, para que possamos acertar alguns pontos quanto a melhores apresentações, você possa conhecer melhor algumas particularidades da turma, e no momento é isso. Eu abro a palavra para os demais colegas e agradeço pelo momento. Professor, não ouvi direito. A gente está fazendo a apresentação agora, é? Isso, Emily, isso. O Rian já falou, se apresentou. Eu queria que mais alguém pudesse se apresentar. É que aqui por causa da rua é um pouco barulhento. Mas é um prazer conhecer o senhor, professor. Eu sou a Emily. Eu vou tentar manter meu microfone desligado, porque passa muito carro aqui, então eu provavelmente não só vou mais atrapalhar do que adicionar alguma coisa. Eu não sei o que mais eu posso adicionar na minha apresentação. Enfim. Tem que ganhar o pão, né? Tem que continuar trabalhando. É isso aí, né? Nossa vida, ela é assim, né? É a maternidade, no caso da Lunara, aqui, olha, o trabalho, o mundo do trabalho. Então, é esse contexto de multiplicidade, caleidoscópio, de muitas visões que esse homem moderno vai passar a ter, inclusive. Ele vai se ver nessa corporeidade com muitos mundos e muitas coisas que tornam a complexidade humana. Como eu falei, Lunara, por favor, se apresente. Oi, professor. Bom dia. Oh, boa tarde, desculpa. Tá uma loucura aqui em casa. Estou cuidando da minha filha, tá doente, ela, e não está sendo fácil esses dias. Então, professor, eu senti mesmo um pouco falta das leituras. Eu vi que teve poucos textos, né, que foi apresentado até agora para a gente, né? Você falou que ainda está tentando ter esse contato com a turma, que a gente está em outro ritmo, agora já está meio assim no final da disciplina, né? Com as outras disciplinas, né? Com as outras matérias. Está um pouco corrido, a gente está numa fase agora de muita resenha, muito final de semestre, seminário, e aí História Moderna, a gente só fez 2 atividades, né? Foi uma atividade de apresentação, uma outra atividade de uma leitura do texto, e aí eu senti um pouco falta, realmente, da História Moderna, assim, de mais conteúdo. Espero que a gente consiga concluir, né, até o final do semestre, que eu vi que já está bem pouco, não sei como é que vai ser, né, eu queria que o senhor explicasse para a gente melhor, né, como que ia ser para as avaliações, ou concluir o resto da leitura, porque eu acho que só esses 2 de conteúdo em menos de um mês, né, porque acho que a gente só vai ter aula até junho, acho que até dia 23 de junho que a gente vai ter aula. Não sei como que o senhor está pensando na metodologia, né, mas eu
Gosto muito de história moderna, estou muito curiosa para saber os próximos conteúdos. Queria agradecer pelo senhor ter feito essa reunião. A gente estava meio perdido, inclusive a gente não conseguiu responder aquela atividade que o senhor passou no Moodle. Eu tô com, eu uso o Moodle pelo tablet. E aí o tablet ele não tem todas as ferramentas como tem no computador. E a gente já percebeu isso, que o Moodle ele não funciona algumas ferramentas pelo celular, inclusive de anexar tarefas. Quando a gente tenta colocar tarefas lá pelo Moodle, pelo telefone, ele não consegue. E pelo tablet eu já percebi isso também. E que, na verdade, ele só é mais completo pelo computador, que dá para anexar as tarefas, dá para acompanhar os textos, baixar as atividades, né? E aí, quando eu vi que já tinha estourado o dia, eu não sei se mais alguém conseguiu responder aquela atividade, mas eu não ficou claro, assim, para mim, não sei se para os meus outros colegas, de como fazer aquela atividade, né? Que era a leitura do texto, responder se era múltipla escolha, e aí foi mais ou menos uma semana e ela já saiu do ar. Quando eu fui tentar responder, ela já tinha saído do ar. Aí, nas outras disciplinas, a professora colocou desde o começo até o final para a gente responder todas as atividades, né? Porque a gente só tem a sexta-feira livre para se dedicar às disciplinas EAD. São 3, né? História moderna, psicologia da educação e gênero e diversidade. Então, a gente só tinha a sexta-feira para... Então, quando passa uma atividade na segunda, que na sexta já passa, o pessoal que trabalha na semana não consegue responder. O ideal seria passar o final de semana para responder a atividade, né? Acho que queria pedir, né, se o senhor puder, colocar o prazo das atividades para ultrapassar o final de semana. Porque se a gente fica uma atividade que é aberta na segunda e a gente só tem até a sexta para responder, a gente não consegue por conta do tempo. Eu acho que se abrir a atividade na segunda e fechar só passando o final de semana, a gente tem aí a sexta-feira livre, que algumas pessoas não têm computador e usam o computador lá do IF na sexta-feira à noite, porque o campus liberou usar o laboratório para pesquisas e responder atividades das disciplinas AD na sexta-feira à noite. Então, se na sexta-feira à noite fecha a atividade, a gente não consegue responder. Aí era só, né, um pedido, né, se você puder fazer isso para a gente, porque agora a gente só tem um mês para ler texto, responder atividade, né? Eu acho que agora, a partir de agora, vai ser só a atividade avaliativa, né, para fechar o semestre. Mas que até agora os textos que foi passado eu gostei muito, acompanhei. E aí queria só pedir isso mesmo, né? Se meus colegas estiverem de acordo, eu acho que abrir o tempo para responder a atividade, ultrapassando o final de semana, para que quem trabalha e estuda consiga ter o final de semana para responder a atividade. Era isso, obrigada. Pode continuar, Lara, porque deu problema aqui na conexão. Se não Não, me eu engano, concluí já. Concluí, pode passar para o próximo colega. Derliane, eu acho que você chegou a levantar a mão em algum momento. Perfeito. Muito obrigado, Leonara, pelas considerações. Vou ouvir todo mundo, depois eu converso, tá? Senão, toda vez que eu vou falar. Obrigado. Derliane, isso? Olá, boa tarde. Eu me chamo Derliane. Eu confesso que eu não fiquei muito animada com a aula de moderna, porque, assim, é a minha paixão. Moderna e antiga foi o motivo pelo qual eu entrei no curso, né? Eu conheci a história, todo mundo conhece desde o sexto ano, mas eu me apaixonei realmente pela história no ensino médio, por causa de um professor de história simplesmente maravilhoso. E passou a ser minha fixação, pesquisar sobre antiga, medieval, sobre como eles viviam, esse tipo de coisa, virou assim meu hiperfoco. E eu fiquei um pouco decepcionada por ser online. Eu tenho muita dificuldade com online. E eu tinha, assim, uma expectativa muito grande para essa matéria. Eu fiquei bastante chateada. E eu não esperava tanta teoria. Eu não imaginava que a história tinha tanta teoria. Eu tenho descobrido muitas coisas novas nessa faculdade.
eu tenho me encontrado como pessoa e, de certa forma, é bem conflituoso você combinar o tempo de semana com casa, filhos. Eu tenho uma filha de 1 ano e 6 meses. É isso. Essa sou eu. Senti a vitória. Eu sou a Vitória e eu tô muito merda fazendo isso. Eu não quero mais. É isso. Não, você vai conseguir. É meu aniversário. Quando é seu aniversário? É você que colocou no grupo lá que, é meu aniversário, eu vou ter aula e tal. Gente, eu tenho dificuldades também para acompanhar grupo. Eu tenho, acho que 130 grupos. Então, se você marcar, é bem complexo. Por isso que Mas eu acho que eu vi alguém dizer assim, no meu aniversário. Foi Mas tudo eu bem. que falei. Eu digo, não, Vem- eu me recuso a participar de uma aula no meu aniversário. Mas tô Teu, aqui. teu presente. Depois tu curte. Depois a Emily leva o bolo para ti. Ela já me É, deu um presente já, inclusive tá aqui, viu? olha aí, tá vendo? Amizade. Gente, vamos lá, mais alguém? Porque eu quero ter esse momento com vocês e depois a gente. A Edna Igleson, né? Isso. Tá sem Verdade, áudio. professor. Agora Ana, sim. Fala. eu, Microfone. eu, A Edna Igleson. Pode falar. é Ana, professor, é Digo porque pra eu Ana. não sei por qual motivo Ah, tá. entrei aqui com o nome do meu marido. Enfim, eu sou Ana Cristina, caí no curso de História de Paraquedas, não era algo que eu esperava, que eu queria, assim, que eu estava pensando em fazer. Eu falei assim, não vou fazer nada, vou fazer esse negócio aqui. Cheguei lá, fiz o trabalho, fiz o que tinha que fazer, passei e estou lá, estou curtindo até agora. Estou gostando. Não vou dizer que é a minha paixão, porque eu acho que a gente tem que ser real consigo mesmo, né? Mas é uma coisa que eu tenho aprendido bastante, tem me ajudado nas outras atividades que eu tenho, né, na minha vida cotidiana. Não tenho muito tempo para ler livros por conta de trabalho, mas os textos que eu me proponho a ler, eu tento, né, procuro desenvolver ao máximo. Não vou dizer que eu gosto, né, porque eu gosto de coisa atual, né, e história tem muita coisa antiga, para quem gosta. Tem umas palavras que é muito complexada, um dicionário muito mais anterior, mas, assim, é um curso que tem me ajudando bastante. Então, é isso. Eu sou a Ana, estou aqui na aula hoje, cansada, trabalhando, inclusive, aqui, mas eu estou atenta aos comentários de vocês aqui e aos meus demais colegas. Boa tarde a todos. E mais tarde, acredito que eu vou dar um pulo lá, viu, Derliane? Feliz aniversário, viu? Que Deus te abençoe. É isso. Ana, boa tarde, satisfação conhecer você. A tua relação com a história em Altamira é igual aqueles casamentos antigos, né? Vai se apaixonando, é uma amizade que vai se apaixonando, vai construindo, né? Mas que legal. A gente, todo campo de pesquisa tem ali os seus termos teóricos, tem a sua complexidade, mas a história não é do passado, né? A história é do tempo presente, né? Como diz Mário de Priori. Então, tudo está se aplicando no tempo presente, tendo em vista que a gente faz ali as conexões historiográficas do processo de representação, do mundo como representação, como diz o Chartier. Então, a gente pensa, tudo é presente. Embora acho que é uma aula inicial que vocês têm sempre, né? Embora a gente vá estudar lá o tempo que é passado para o nosso de hoje, mas na verdade a gente vai tentar sempre estudar o tempo presente daquela sociedade, a mentalidade do indivíduo naquela sociedade, o tempo do vivido, ou o tempo do agora, da cognoscibilidade, como diz o próprio Walter Benjamin. Perfeito? Só para a gente depois avançar. Mas, enfim, depois vamos conversar, tá? Eu quero ouvir vocês. A minha preocupação também era justamente essa, eu não queria postar muita coisa sem saber como que vocês são, qual é a expectativa. Então, eu já vi que tem aluno que gosta de ler e quer ler mais coisa, tem aluno que tem dificuldade.
Então, eu vou estabelecer ali algumas leituras que são obrigatórias, que são uma carga horária menor, mas vou deixar bastante material numa parte que eu vou entender como uma bibliografia suplementar, tá? Que é para aquele que quer aprofundar mais, ele vai ter uma biblioteca mais específica, mais historiográfica, para poder você conseguir aprofundar suas leituras. Eu mesmo gosto de ler livros, mas eu entendi que para o ritmo de vocês, é mais interessante alguns capítulos, porque vocês, como vocês estão ali no corre, você não consegue, né? Então, eu vou trabalhar alguns capítulos ou artigos, mas vou deixar muito material de livros mesmo, de fundamentação teórica, como bibliografia complementar na biblioteca, para você ter acesso, e quando você tiver um tempinho, você conseguir aprofundar lá, né? Eu imagino nas férias, enfim, porque nós temos aqui vários tipos de alunos e pessoas que para um é paixão, para outro caiu de paraquedas, para outro ainda está se encontrando. É normal, é o universo. Eu acho que alguém colocou aqui no chat a Vitória Eclícia, né? Tá, eu também, Eclícia. Vamos tentar fazer esse diálogo, né? Enfim, acho que a gente vai tentar aprender junto, na verdade, até porque nós estamos ali numa barreira cultural e territorial diferente um pouco, né? O Rian levantou a mão, por favor. Isso, referente ao que você havia trazido, as turmas têm essas particularidades e uma delas é o trato das disciplinas EAD. Como boa parte trabalha e se geralmente adianta semanalmente ao longo dos finais de semana as atividades, uma estratégia que deu muito certo com outra disciplina EAD que a gente tem, que é a de Gênero e Diversidade, foi não só estender os prazos prazos que abarquem o final de semana, mas ter uma disciplina integralmente disponibilizada. É um caso particular, eu nunca cheguei a interagir dessa forma, mas nós temos todas as unidades desenvolvidas, acessíveis, melhor dizendo, com as leituras e as delimitações, em um cronograma semanal. E isso tem sido bem útil pensando os colegas que apresentam maiores dificuldades quanto à disponibilidade do tempo. Nós temos uma grande maioria que trabalha ao longo da semana, então ter os conteúdos disponibilizados a longo prazo, ou melhor, a amplo acesso, flexibiliza o trato das atividades, das disciplinas, em uma metodologia que eu percebi que funcionou e que não estou dizendo que vai ser aplicada essa disciplina, mas é uma ideia que pode funcionar e que, no caso, essa metodologia ela vai funcionar até o final do semestre, as disciplinas, as atividades ficam abertas até o final do semestre para entrega gradual. E outro ponto é referente à questão dos capítulos. A nossa turma foi bastante acostumada, nas nossas disciplinas presenciais, ao manuseio de livros por meio de capítulos. A gente faz a divisão por aula, temos uma tal aula marcada, e para essa tal aula nós trabalhamos com os capítulos, e às vezes tem uma sequência didática em que a gente, em 3 aulas, vai um livro inteiro. A gente não está acostumado a tratar os livros em sua ampla distribuição, então a gente tem essa característica de dividir as leituras em uma sequência periódica. Acho que, por enquanto, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu logo responder isso aí, porque a tua colocação é da Lunara também, que ela colocou. Acho que tá. Vou logo falar para adiantar. Em relação, gente, ao caráter metodológico da disciplina e avaliativo, é vocês quem decidem. Tá? Eu sempre, nas minhas disciplinas, o plano de ensino ele é aberto, então eu aproveito a primeira aula, o primeiro encontro, para que a turma decida, para que a turma escolha como que será avaliada, isso por uma perspectiva bem democrática, e a gente coloca várias possibilidades ali de como será. Eu deixei uma semana o prazo, né, porque são duas observações que eu quero falar para vocês. Primeiro, quando foi me passada a disciplina, lá no começo, eu imaginava que o curso ele seria totalmente EAD, tá? Eu não imaginava que vocês teriam aí esse formato também híbrido, presencial e EAD. Então, a minha preocupação, na minha cabeça que era tudo EAD, era de não encher vocês com um monte de coisa,
de não colocar, que nem você falou, tudo aberto logo na mesma frente. A ideia era cada semana ter uma unidade, cada semana colocar uma atividade, ter acesso a textos, enfim. Mas depois eu já fui surpreendido, que eu vi que vocês têm aí, quando a Flávia me colocou no grupo, que vocês têm a aula, que vocês ali só têm a sexta-feira para fazer atividade e tal. Tem uma outra dinâmica totalmente diferente do que eu havia pensado, e isso é legal. Por isso eu queria ter esse momento com vocês, que eu queria primeiro ouvir as dificuldades de vocês, queria saber como que funciona, como que é melhor para vocês. Para mim não tem problema nenhum. Eu vou abrir todas as atividades, deixar o prazo todinho até final. No caso, Lunar, eu havia fechado lá, mas é provisório, deixa tudo aberto. Eu vou até olhar lá naquele quiz, naquele questionário, como é que está estruturado, porque na observação que eu havia feito era para colocar na próxima página. Então, são 5 perguntinhas de múltipla escolha, se responder a primeira, ele vai passar automaticamente para a próxima página. A ideia seria essa, né? Mas eu vi que alguns estavam com dificuldade, eu acho que a Flávia até pediu que vocês tirassem print, alguma coisa para mandar para o suporte, mas aí eu vou também verificar depois no sistema, e aí eu vou deixar tudo aberto para vocês, se vocês acharem que é mais interessante assim. Eu havia já pensado para a semana 2 uma resenha crítica de um texto, mas eu já coloquei lá o modelo de resenha, como é para fazer, já está tudo bonitinho lá, só que eu só iria colocar para vocês já começarem a ler, mas o prazo para enviar essa atividade só é lá em meados de junho. Tá? Só é para vocês terem acesso, mesmo já ir configurando e tudo. E a avaliação também da disciplina, a gente precisa fazer uma avaliação escrita, ela vai acontecer lá para o final também do mês de junho, mas eu deixarei ela pelo menos 5 dias abertos, 6 dias abertos para vocês confeccionarem. Então, em relação à parte metodológica e de avaliativa, é vocês que escolhem. Tá? A gente vai deixar aberto ali à vontade, vocês vão poder fazer e tudo. Em relação a prazo, não tem nenhum problema com isso de abrir, de reabrir, de fazer com que vocês consigam produzir atividade lutando contra as dificuldades de cada um, tá certo? Então, só para deixar mais claro para vocês que eu pensei uma metodologia, porque eu imaginava que o curso era totalmente EAD, né? E até imaginei que seria isso, que vocês não teriam esse contato. Como vocês têm um contato presencial, que é muito mais difícil, esse modelo híbrido, que é o que o Rian colocou, porque vocês precisam ter o momento presencial, ter os trabalhos presenciais, ter as leituras, ter as sequências didáticas, ainda dá conta das disciplinas EAD, que tem prazos, enfim, tem uma outra dinâmica. Inclusive, eu acho que, igual a Derliane colocou, eu também tenho uma dificuldade com o EAD, né, assim, no sentido, por isso eu queria ter essa presencialidade, acho que desde o semestre deveria ter tido esse contato num grupo no WhatsApp, para a gente ficar melhor, enfim, interagir. Ocorreu também que no mês de abril eu tive férias, então eu estava de férias no mês de abril, e depois, quando eu retornei, já tive uma questão de saúde, mas eu queria também ter esse momento com vocês, se vocês, assim, quiserem e tiverem essa disponibilidade, a gente poderia ter uma aula, esse momento de diálogo no Meet toda semana, tá? Não ficaria só lá, porque eu lembro que a Flávia havia colocado apenas um momento síncrono, pelo menos um síncrono por disciplina. Então, ficava uma semana a Tayana, uma semana ficaria eu e tudo. Mas se vocês tiverem disponibilidade, para mim não tem problema nenhum, eu consigo toda semana ter um momento de diálogo com vocês. Não precisa ser o sábado, que eu já vi alguém que estava reclamando lá o sábado, pode ser a sexta também. Sexta tarde eu estou livre do campus, eu não tenho atividade, tá? E aí eu só havia marcado sábado, na verdade o grupo marcou sábado, né? Que foi naquela semana retrasada, que era para eu havia colocado lá, e aí o grupo foi escolhendo sábado. Mas para mim não tem problema, tá, gente? Vocês marcando qualquer horário. E eu ainda vou dizer mais. Se não tiver tempo, tipo assim, não dá para marcar, professor, a aula, porque vai ser o momento síncrono da professora Tayana. Então, vamos imaginar que 2 ou 3 alunos estão com dificuldades em algum tema específico e querem uma espécie de atendimento escolar. Beleza, a gente marca só com os 2, com 3, a gente marca uma reuniãozinha separada no Meet e tal, e aí ele tenta fazer ali esse suporte dessa aprendizagem, tá? Não tem nenhum problema em relação a isso, tá bom?
não sei se eu consegui responder tudo, mas eu acho que era as colocações logo da Lunara e do Rian, logo no início, e também, de alguma forma, tentei falar um pouco da Derliane aqui, no sentido do EAD, enfim, das leituras e teorias, a gente vai tentar ter essa pegada, esse debate. A Derliane levantou a mão e o Alaildo também. Então, eu vou dar logo a vez para o Alaildo para ele se apresentar e depois eu volto para a Derliane, pode ser? Que eu acho que ela quer comentar alguma coisa. Fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Me chamo Antônio Laiudo. Pessoal, eu estava vendo a questão, o senhor falou referente a marcar uma aula para sexta-feira à tarde. Mas eu acredito, pessoal, que sexta-feira à tarde, para quem trabalha, não poderia participar da sua aula. Certo? Seria aí no final do dia, né? Às 7 horas. Acho que daria para todo mundo participar, né? Acompanhar. Esse é o meu ponto, né? Eu acho que a maioria da galera que trabalha aí, durante o dia, não consegue participar dessa reunião. Sexta-feira à noite, sábado à noite, domingo à noite, você escolhe. Para mim não tem diferença. Sexta-feira à noite eu acho que seria bom, né? Seria o ideal. A minha preocupação é não tentar atrapalhar a dinâmica de alguns, tá? Porque, como o Rian já comentou, a sexta-feira à noite alguns usam o computador para fazer atividade, trabalho, né? Pelo que eu estou entendendo, a gente nunca vai conseguir reunir todo mundo. Né? Eu acho que é por isso que o Rian já grava aí o momento e tal, né? Verdade, Rian. Eu tinha esquecido do detalhe mesmo, da sexta-feira à noite é usado para ir lá na faculdade, né? Usar o computador. Ou poderia ser no sábado, né, Rian? Não sei se alguém está de acordo, sábado à noite. Daria bom também. Sim, mas isso é um debate, é interessante a gente ter com calma, pensando essas particularidades. Esses encontros síncronos durante a semana sempre foi um desafio, pensando tanto as disciplinas online, como também grupos de estudo e outras atividades. A grande maioria trabalha e também tem as atividades, outras formas de ocupação, como a nossa experiência de estágio e os projetos. Então, a gente precisa pensar referente a isso. Eu ainda acho que a sexta à noite parece mais viável, visto que já foi separado para que a gente utilizasse desse tempo para as disciplinas EAD. O sábado é uma questão complicada, porque muitos utilizam para descansar, muitos trabalham também, então é algo que a gente precisa tratar em diálogo, pessoal. É uma opção bem mais democrática que abarca o maior número de pessoas. É verdade. O que eu acho que só não dá para ser durante o dia, né? Durante o dia é meio complicado, né? Que a galera aí, a maioria trabalha durante o dia, né? Isso mesmo. Eliane? Sobre a questão de deixar aberto, eu acho que isso gera um pouco de pânico. Ontem, experiência própria. Ontem eu entrei na disciplina de gênero e diversidade e tinha atividades até o 13. E eu simplesmente entrei em pânico e saí fazendo tudo que eu vi pela frente. Eu acho que eu fiz assim uns 5 de uma vez ou 6. E aí agora o colega falou que fica aberto, só que lá não mostra, por exemplo, data que tem que entregar ou para qual semana. Então fica bem confuso. E a questão de deixar os livros referentes que a gente pode, quem tiver disponibilidade para ler e tal, a Flávia coloca no drive dela os obrigatórios e os que são opcional. Não é opcional, tem outra palavra, mas eu vou usar opcional. Que eu acho complementares. Isso, complementares. Eu acho bem interessante. Por exemplo, muitas vezes eu só consigo ler os obrigatórios. Então, eu sei que aquilo ali eu tenho que ler, vai ser discutido. Então, eu acho bem interessante isso. Seria interessante ter uma colocação de prioridades, digamos assim. Perfeito, Derliane. É que eu já comentei ainda agora, né? Já vou deixar para vocês separadinho na bibliografia lá. Aos que querem aprofundamento, vai ter a complementar, e aos que querem atender a disciplina, vai ser aquilo. Gente, no processo avaliativo, eu havia pensado a participação nos fóruns, que é um fórum de debate. Cada semana, então, teria uma temática para a gente pensar a modernidade a partir do relógio, do mercador, pensar a partir das revoluções asiáticas, depois, claro, adentrar ao Renascimento, ao classicismo. Então, a ideia era que cada
semana a gente tivesse ali um momento de debate no fórum, e esse fórum vai ficar pontuado com nota 2, né? Então, seriam 2 pontos para fórum, seriam ali, 2 que eu digo, 20, tá? Seriam aí, são 4 quiz que a gente havia pensado para vocês, então cada quiz ali com 5, para só exercitar a leitura, então ali já teria 4 pontos da nota. Eu havia pensado essa resenha crítica de um texto específico para pensar a história moderna a partir do ensino de história, ou seja, como ensinar a história moderna em sala de aula. É um texto que trabalha essa questão na resenha crítica, e aí esse texto ele seria 2, né? Então aí nós teríamos 6, e aí nós teríamos uma avaliação que é 4. É assim que eu havia pensado a disciplina, justamente para não pensar que é tão pesado para vocês. Então, teríamos aí a prova 4, uma resenha 2, o fórum 2, e os quiz, que são 20 perguntas no total, seriam aí 20 pontos também, 1 ponto cada um. Seriam 2, mas isso eu posso deixar tudo aberto, não tem problema, né? Como eu comentei, não tem problema para vocês conseguirem se ajustar. Mas a ideia não seria a gente pensar um formato quantitativo. A ideia seria a gente pensar um formato qualitativo, para que vocês tenham mais contato com as leituras, com a discussão do homem moderno, do que propriamente tentar trilhar a disciplina para tentar atender uma demanda de nota. Então, a gente não ia abrir ali muitos links, muitas sessões, mas a ideia seria, no máximo, 6 unidades, tá? Pensar 6 unidades, então a gente está na primeira, aí a ideia seria já abrir as demais para ficar 6 unidades, que seriam justamente 6 semanas até terminar o mês de junho, tá? Essa seria a minha percepção para vocês, mas não sei se vai atender vocês. A ideia é, mas isso aí tudo é conversado, tá? A gente pode conversar e atender o menos pânico possível, Deliane, para você ter. E Antônio Alaildo. Mais alguém, gente, que precisa se representar? Estou vendo aqui mais gente que ainda não falou, e eu gostaria de conhecer vocês. Deixa eu baixar a mão da Deliane. Carlos Rodrigo, que é meu xará, porque meu segundo nome é Rodrigo também. E a Erilane, que está aqui, aparecendo agora. Acho que é só, né? Porque o Rian está com 2 perfis. Erilane, já que você abriu a câmera, eu sei que você quer falar. Você está na vida melhor que a nossa. Está na rede aqui, só de boa. No interior, sei lá onde é que é, enfim. O áudio, não está funcionando seu áudio. Clique Sim, aí. consegui, eu estava tentando aqui ligar. Boa tarde, professor. O senhor já falou meu nome, eu sou Erilane. Professor, como os demais, eu não tenho tanta dificuldade, porque eu faço costura, né, em casa. Aí faço uns bicos também, mas não é nem sempre que eu estou desocupada. Tenho muitas ocupações, que eu tenho 2 crianças também. Mas, assim, eu sou muito resolucionista, né? Eu fico buscando soluções em certas complicações. Então, não estou achando muita dificuldade, não, em ter a aula sua. Lhe parabenizo pela compreensão que você está tendo com a nossa turma. Realmente é um pouco complexo a nossa situação, muitos trabalham, e quem trabalha para outros, né, para outras empresas que não são para você mesmo, tem essa complexidade, mas estamos aqui, acredito que toda a turma, abertos ao conhecimento, né? E é isso. Amo, aprendi, estou aprendendo a amar a história. Quando eu era adolescente, eu amava geografia. Para mim, história não era lá essas coisas, não. Mas quando eu entrei nessa turma, que eu caí de paraquedas, que eu entrei com 40 anos, né? Então não podia perder tempo. E estou aqui, estou amando, como a Ana falou, estou me autoconhecendo, conhecendo coisas que eu tinha preconceito, e a história tá fazendo a gente ter uma outra visão, uma visão melhor do ser humano, da sociedade, de tudo que está acontecendo ao nosso redor. A história trouxe para mim algo assim tão interessante, que eu sou tão fã hoje de história, que para mim ela abrange tudo.
Ela abrange todas as disciplinas, os outros que tentem me compreender, né? História, ela entra com autoridade em todo o conhecimento, porque ela estuda tudo isso. Então, para mim, está sendo o máximo estudar história. É isso. Perfeito, muito obrigado também pelo teu diálogo, tua apresentação, Erilane. Você com a Ana tem aí essa pegada de estamos nos descobrindo, estamos tentando ali chegar, né? Mas eu dou exemplo de vocês igual da minha mãe. Minha mãe também, ela amava geografia antes, ela queria fazer graduação em geografia na época, e ela me perguntou, né? Eu estava no ensino médio ainda, ela me perguntou o que ela faria, e eu disse assim, não, faça história, porque eu já gostava, né? Faça história, faça geografia não. E ela realmente fez história, ela amou história, hoje ela não suporta geografia, ela é formada em história, e depois que ela terminou, que eu cheguei na idade para cursar a graduação, eu fui fazer história, né? Então as pessoas sempre brincam, você fez história por causa da sua mãe? Eu disse, não, ela fez história por causa de mim, é o contrário, né? Mas... diferente dela, não, eu amo geografia, eu também dou aula de geografia, enfim, principalmente a parte de geografia humana e geografia das populações, a gente consegue fazer essa conciliação muito legal com a história, é possível também fazer, mas enfim, cada um é um caso, eu espero que você vá até o final do curso, que você se encontre, a história de fato ela é apaixonante, mas a gente só tem que ter aquele cuidado de não ser etnocêntrico, né? De colocar a história como a melhor de todas e esquecer as outras ciências ali auxiliares. Professor, pode falar. A Edna está aqui na minha casa porque o celular dela descarregou. Eu tô indo carregar. Ela está indo na casa dela descarregar, ela só queria dar esse... Só falar isso, tá, Rian? Que eu não saí, meu celular estava aqui na live e saiu. Tá então pode continuar e falar aí, Edna, fala... Tô brincando, tá ótimo. Eu acho que o Carlos, não posso interpretar, mas espero aprender. Ok, Carlos, tudo bem, você está em outra reunião, tranquilo. Tá. Professor, o seu microfone. Obrigado, Rian. É uma proposta, eu estou ouvindo vocês, as demandas de vocês, e aí eu estou pensando aqui, na minha cabeça, uma proposta para vocês, que de repente poderia alcançar todos, seria eu gravar algumas aulas, né? Então, eu usar aqui uma gravação de aulas, e eu vou estar aqui sozinho mesmo, no estúdio, como se fosse um estúdio e tal, aí eu vou usar o PowerPoint, vou dando uma aula, vou fingindo que eu estou falando com vocês, que eu já conheço, eu vou chamar vocês na minha aula, né? Do nada, eu vou chamar, então, Rian e tal, enfim, não tem ninguém aqui, Erilane, eu vou só anotar vocês para poder chamar vocês na minha aula para a gente conversar, e aí já ficaria gravado isso, e claro que eu preciso pensar numa dinâmica de algo que não seja tão demorado, porque vocês não têm tanto tempo, né? Então, eu poderia fazer alguns flashes de aula no máximo de 30 minutos, não sei se é muito também, mas assim, para a gente pensar algo que pudesse, igual os shots, que tem os shotzinhos no YouTube e tal, só aqueles cortes ali, algumas coisas, de repente fazer isso e deixar ali na biblioteca ou na semana, e assim, para tentar auxiliar aqueles que têm até a dificuldade de ficar só no campo da leitura e não ter aquele momento de explicação, até porque, eu entendi, esses momentos que a gente vai ter síncrono, que nem aqui agora, ele acaba sendo mais de esclarecimento de dúvidas, né? Ou seja, mais um campo de um diálogo sobre o que vocês leram e sobre as percepções de vocês, do que propriamente uma aula, né? Uma aula, né? Como eu comentei, eu preparei um PowerPoint que tem 100 slides aqui, possível para hoje, vocês não vão ter tempo, nem saco e nem paciência para ouvir, né, esses 100 slides aí, até porque olha, a Emily está trabalhando, enfim, cada um tem uma dinâmica. E aí enfim,
Os slides são justamente para debater os 3 textos, os 2 de Legoff e o terceiro artigo do Sanjay. Então, enfim, eu estou pensando aqui, tá? O que eu posso fazer para ajudar vocês no sentido da fixação da aprendizagem. Rian, pode falar, e depois Derliane. Eu tenho a impressão de que ela levantou a mão antes de mim, por esse caso. Tá. Pensando as aulas gravadas, esse é um recurso muito útil, porque tanto no semestre passado como nesse semestre foi levantada uma falta desses debates interativos sobre o texto. É muito valorizada os momentos que a gente debate sobre o material em aula presencial, e foi colocado que fazer esse tipo de leitura à distância, sem um devido debate, para troca de ideias, ele não é tão profícuo e não engaja tanto. Muitos deles se criticaram de maneira positiva os debates que a gente tem, porque até ajuda a entender o texto, a ver ele por outras perspectivas. Então, sobre a sua ideia quanto às nossas aulas, se fossem aulas semanais ou se não aulas gravadas, seria interessante que elas dialogassem bem com o texto. Ou, caso fizéssemos elas realmente como reuniões como essa, pudéssemos debater sobre o texto e trocar essas ideias. Há algumas semanas a gente fez uma aula online com o nosso professor de Psicologia da Educação e foi bem gratificante, apesar de não ter tido a presença de todos, porque foi num sábado também, mas pelo menos a ideia de debater em uma reunião, ela funciona, só não é cabível para a participação coletiva. E eu acho que outra coisa que eu gostaria que a gente tratasse hoje é quanto às avaliações. Eu particularmente gostei bastante do modo como você planejou trabalhar a disciplina com referente às questões, a avaliação por fórum, a resenha e uma prova final. Eu acho que mais para frente poderíamos ver isso para deixarmos pelo menos isso acertado. Imagino que podemos acertar isso hoje ou deixamos para outro momento, é um ponto que eu gostaria de tratar. Não, o acerto é hoje. Vocês decidem se tá bom assim, se a gente muda, se a gente tira, se a gente realoca o peso. Isso é uma decisão de vocês, tá? Quando eu falei, Ian, de deixar gravado, mas não é para extinguir esse momento do diálogo, não. A gente vai ter esse momento de diálogo. É porque eu estou vendo que esse momento de diálogo não vai alcançar todos. Ninguém, nem todo mundo, nem todo tempo, na verdade, a turma toda vai se reunir para estar presente nesse momento do debate, pelo que eu estou percebendo, cada um tem uma dinâmica. E tem aqueles que têm dificuldade de compreensão só lendo, só tendo acesso aos textos, digamos assim. Então, seria um trabalho a mais, digamos assim, não é um trabalho a menos, é um trabalho a mais, de deixar alguma coisa em shots, como se fosse autoexplicativo, enfim, do texto, pelo menos algo ali para inicial, e a gente ter também esse momento de debate, de diálogo, que, como eu mencionei para vocês, eu posto da semana. Da semana eu posso, vocês marcam o horário, a gente pensa, pode ser à noite também, quando todo mundo já está saindo do trabalho, da faculdade, enfim, qual que seja, a gente pode ter esse momento de troca, sem problema nenhum, sem nenhum tipo de prejuízo. E sobre a avaliação, vocês que decidem. Tá? Eu havia pensado naquele modelo, mas vocês que veem se tá bom assim, se não tá bom, se fica pesado, se é outra atividade, enfim, porque vocês têm sequência didática, que eu acho muito mais pesado que uma resenha para cá, né? Até por conta dos textos, que você vai ler só um texto para fazer uma resenha. Enfim. Derliane? Eu achei a forma como você já tá, como se eu já tinha planejado, eu achei que não está muito diferente do que a gente já faz, não. Só que acho que seria interessante, por exemplo, deixar aberto por mais tempo. Claro, eu entendo que você tem as suas demandas, tempo para ver as coisas e tal, só que algumas pessoas não conseguem, né? Eu não posso dizer para você que eu tenho um laudo, mas e também mas eu tenho assim uma suspeita de TDAH. E aí, se as coisas não estão na minha frente, sabe, simplesmente foge do meu controle. Então, eu acho que não está muito diferente do que já é, não. E sobre as aulas,
sobre os encontros síncronos e as aulas que o senhor gravaria, eu acho assim, eu queria saber se poderia ter a oportunidade de quem pudesse entrar para assistir em tempo real, pudesse, sabe? Porque eu acho bem, pelo menos para mim, é interessante entrar na hora da explicação, porque se tiver lá para eu entrar, claro, é um problema totalmente meu, o senhor não tem nada a ver com isso. Mas, assim, eu acharia interessante se eu pudesse entrar no horário, por exemplo. Acho que para outras pessoas também seria interessante entrar para ver em tempo real. Olha, para mim não tem problema nenhum. O problema é o seguinte, como eu estou me colocando à disposição para ter um trabalho a mais com vocês, eu não teria um horário fixo para fazer isso, gente. Às vezes eu vou trabalhar de madrugada, às vezes eu amanheço. Realmente tenho muitas demandas para dar conta, por isso que eu nem vejo o grupo, e vocês estão privilegiados, quando eu respondo vocês, tem orientando meu que eu não respondo tem 2 meses, 3 meses. Enfim, eles me conhecem, né? Querem, beleza, mas eu tenho uma vida bem corrida. Então, assim, eu estou pensando que provavelmente o tempo que eu teria para gravar uma aula, um negócio desse aí, é de madrugada, tá? Quando eu estiver ali fazendo muita coisa, enfim, e eu ligar aqui, computador, enfim, pegar o material, produzindo. Mas eu acho que eu consigo me esforçar para deixar algumas gravações, para tentar fazer algumas gravações. Eu vou tentar ver se eu me coloco numa sexta-feira à noite, que é o dia que vocês estão livres, né? Então, eu vou tentar fazer pelo menos 1 ou 2 gravações numa sexta-feira à noite. E o restante eu vou tentar fazer num tempo que eu tiver mais livre. Tá? E aí, provavelmente, enfim, horário. Eu posso, depois o Rian aí, ou vocês, a gente pode até criar um link lá, um grupo da disciplina só de história moderna e tal, pode ser também, eu acho até interessante ter lá. Se eu for gravar lá, e de madrugada eu vou jogar lá. Isso, olha, pessoal, tá aqui é o link. Quem tiver acordado, que quiser assistir, beleza. Tá? Mas sem compromisso, não vou cobrar ninguém, só vou jogar lá. Tá? Não se sintam pressionados a dizer, olha, professor, tá fazendo a gente ficar acordado demais. Não, nada a ver. Só para quem quiser mesmo, para depois, porque enfim, eu produzo muita coisa e é de madrugada, então geralmente é quando eu vou escrever, produzir alguma coisa, enfim. Tá, visto isso, então acho que é de acordo aqui no coletivo que a gente vai manter essas aulas gravadas. Vocês concordam? A gente ter esse tipo de recurso, explorarmos um pouquinho o professor. Eu também estou achando, né? O professor tem que compensar as ausências, né? Ele está se redimindo aí, na verdade é isso, para depois vocês não fazerem umas orações para mim aí, de longe. Tudo bem. Outra coisa, vocês estão de acordo quanto a gente ter 6 unidades? Pensa nas últimas semanas que ainda temos de aula, serão 6, de acordo com o que o professor propôs. Derliane, microfone. Pode repetir em que sentido 6 unidades? Você disse Bom, semanal? Mais ou menos 6 momentos. A gente tem só 6 semanas, pensando daqui até o final do semestre. E o professor propôs que fizéssemos 6 semanas com atividades, leituras, para desenvolvermos de maneira separada esse momento final da disciplina. É basicamente o mesmo modelo que a gente está fazendo, né? Desse tempo, com as outras, né? Isso. Ótimo, então. Eu pelo menos, por mim. A diferença, gente, que para vocês se guiarem, enfim, já está pronto ali uma prévia do plano da disciplina, do planejamento da disciplina, do cronograma. Mas eu só queria fazer esse ajuste com vocês aqui nesse momento do estar junto virtual, para poder só fazer as alterações do que nós acordamos aqui, enquanto turma, para poder deixar nessa versão final, e aí vocês já conseguem se guiar lá pelo planejamento da disciplina. Tá? Aparece as 6 unidades, aparecem os textos de cada unidade, os textos, no caso, obrigatórios, e também os da leitura complementar, perfeito? E aí, o mesmo pedido que a Derliane, que o Rian, que a Lunara colocaram aqui, eu faço, apesar da gente deixar estruturado 6 unidades semanais, mas todas vão ficar com prazo para postar até o último dia do mês de junho, se vocês quiserem,
tá? Até o último dia do mês de junho, sem problema nenhum e tal. Até porque essa parte avaliativa, depois a gente se resolve com a pedagoga, com a Flávia, a gente posta em julho, sem problema nenhum, nas férias, depois eu só faço postar lá. Mas aí vocês, se vocês quiserem, podem ficar até o último dia de junho para fazer isso aí, sem problema nenhum. Tudo bem, então. Seu lugar no céu tá guardado, viu? Tá nada, eu tenho que me redimir com vocês. Não, vamos orar coletivamente. Não é possível que ninguém vai escutar. Tá bom. Não, gente, assim, hoje eu sou uma pessoa diferente, graças a Deus, eu acho. Quando eu comecei, eu era muito pior, eu era uma pessoa horrível, mas enfim, Deus mudou. Os primeiros alunos se lascaram, né? Se lascaram lá na UFOPA, eu dava aula na UFOPA, lá no curso de História e Geografia. Eu dava aula lá no curso de Campus Santarém. Os primeiros alunos de lá se lascaram bem, mas tudo bem, né? Era outra fase, era outro momento. Eles faziam fichamento de livro de 500 páginas, de 300 páginas, enfim, para ler o Capital, para ler livros mesmo, não é artigo, não. Mas, enfim, era outro momento. Hoje eu sou uma nova pessoa. Hoje eu já compreendo a dinâmica, o dia a dia de cada aluno, cada um tem um ritmo para isso, tá? E se cada um tem um ritmo, eu não posso trazer para vocês aqui um padrão de uma USP, de uma Unicamp, levando em consideração, não é que vocês não é que o aluno não tenha capacidade, não, pelo contrário, né? A percepção que eu tenho hoje é que a formação que nós tivemos, nossa formação no ensino básico, no ensino médio, nesse nosso campo regional, muitos que passaram por uma pandemia e tiveram uma progressão automática em 2 ou 3 anos, enfim, deixaram de aprender muita coisa e apenas foram promovidos, e levando em consideração as questões ético-raciais, as questões de classe, as questões estruturais que influenciam as famílias, então a gente não pode cobrar porque a estrutura não é a mesma. Então, as condições materiais não são as mesmas de aprendizagem. Então, seja quem tem que trabalhar desde cedo, seja quem não tem as questões materiais para auxiliar em casa, seja quem tem uma família, filhos, netos, enfim, nós temos uma outra dinâmica, né? E aí a gente tem que aprender dentro do possível. A ideia não é vocês aprenderem tudo de moderno, até porque ninguém na universidade aprende tudo, né? Pelo contrário, a universidade ela vai te ensinar a aprender, ou seja, a gente vai tentar trabalhar com vocês a metodologia do campo da história, a metodologia da pesquisa em história, para que vocês, mesmo depois de formados, saindo, vocês tenham a capacidade de sempre estar aprendendo, estar pesquisando, saber como colocar em prática essa operação historiográfica que foi proposta por Certeau e que a gente ainda dialoga muito hoje, né? Pensando Humberto Eco e o próprio Michel de Certeau. Então, acho que é isso, tá? Nem eu, na minha época de graduação, não aprendi tudo, tá? Isso aí é normal, a gente não aprender tudo. Eu mesmo só fui descobrir o que era, de fato, a Escola dos Análises quando eu estava no mestrado, enfim, 2 anos depois que acabei a graduação, que eu fui ter contato, aí eu fui entender, de fato, o que era, tá? Porque, às vezes, o aluno ele só está reproduzindo um texto ou fazendo uma atividade porque quer ganhar nota e ele vai falar o que o professor quer ouvir, mas nem ele teve a compreensão, nem ele internalizou, fez as conexões da aprendizagem significativa para aquilo, então ele só está reproduzindo. Então, é possível que tem muita coisa que a gente vai ver na disciplina, que de fato você pode dizer, eu estou só reproduzindo, eu não entendi nada. Um dia lá na frente, daqui a 5 anos, 3 anos, enfim, quando você tiver contato com outras leituras, outras formações, na própria pós-graduação, no mestrado, doutorado, etc., você conseguirá fazer essa teia de relações, essas conexões com outros campos do saber, outras epistemes, e aí você certamente vai desenvolver aí uma aprendizagem significativa no campo historiográfico. Então, eu mudei, tá? Mudei, e aí por isso que eu estou ouvindo vocês, e eu sou muito boa para isso. O que me importa é a gente pensar a qualidade, não a quantidade. Ninguém vai dar conta de ver tudo, certamente, nem se fosse uma disciplina, sei lá, de 300 horas não daria, porque o debate ele é muito amplo, enfim, várias versões, mas a ideia é que a gente se prenda à qualidade, meramente à qualidade, para pensar visões
acho que o termo seria esse, visões sobre a modernidade, visões sobre a história moderna, como que diferentes correntes historiográficas, como que elas concebem o homem no período da história moderna, e eu acho que é isso que é importante para a disciplina hoje. Tá, Deliane, mas eu agradeço. É isso, professor. É muito bom saber da sua jornada. A gente teve um bom contato no primeiro semestre, na nossa disciplina de teoria e metodologia. Nós vimos alguns clássicos. Dentre eles, a gente leu o Bloch completo e a gente conseguiu se inteirar da Escola dos Análises. A gente fez até em uma atividade de extensão, pensando em transposição didática, a gente se dividiu e fez jogos para poder não só aprender sobre essa temática, sobre muitos dos pressupostos de análise, mas também para conseguir materializar isso em um produto interessante para as turmas do ensino médio. E eu acho que pensando na questão da qualidade é proveitoso a ideia de mantermos as reuniões periódicas, porque a gente consegue atualizar. Tem realmente boas expectativas para a disciplina e acredito que a gente ainda possa salvar essas expectativas fazendo um acompanhamento periódico por meio dessas reuniões e debatendo sobre esses tópicos interessantes que podemos trazer. E acho que eu queria muito voltar para a gente ver o restante, pensando na sua avaliação. Como é que a gente vai somar essa pontuação e como assegurar isso para a gente poder tratar tanto da parte do aproveitamento do aprendizado, como também de uma avaliação que seja acessível a todos. Não sendo muito chato puxando esse tópico de novo. Não, tá correto. Tá chato, não. Bom, a proposta que eu havia colocado para vocês é a avaliação 4, tá? Então, ela ficaria disponível no AVA aí, sei lá, pelo menos 5 dias para vocês fazerem a atividade, entregar no PDF e tal. Ela não seria uma prova síncrona, tá? Não seria aquela prova cronometrada e tal, porque todo mundo tem uma dinâmica aqui. Então, seria uma prova valendo 4, seria a resenha valendo 2, teríamos aí a própria participação de vocês nos fóruns, tá? Então, nós temos lá o fórum mesmo de debate semanal. Então, a cada semana que abre uma unidade, abre um tópico de discussão no fórum, tá? E aí é interessante aquela dinâmica de você trazer uma contribuição que seria a sua réplica inédita, que seria a sua tréplica dialogando com algum colega, enfim, e que seria uma ideia de um post livre, alguma coisa que você acha interessante, que queira compartilhar e tudo, que a ideia do fórum, esse fórum, na verdade, a ideia é ele tentar se aproximar do que seria um diálogo mesmo nosso. Então, como todo mundo tem um horário diferente, então é bacana porque em qualquer momento, qualquer horário, alguém vai contribuir, alguém vai falar, alguém vai escrever, e alguém para escrever uma nova postagem, vai ter que ler as outras. Então, automaticamente, a gente vai gerando uma aprendizagem somativa, porque você vai lendo o que os colegas já colocaram e você traz a sua contribuição e a gente vai aprendendo junto. Então, ali, esse fórum dos tópicos seria mais 2, então nós teríamos 6 aí, aliás, 8, né? 8. 4 da prova, 4 da prova, 2 do fórum, 2 da resenha, que seria um texto específico sobre o ensino de história, da história moderna, como trabalhar a história moderna em sala de aula. Então, nós temos 8, e seriam 4 quiz, né? Eu já escolhi, na verdade, ali quais são as unidades. A unidade 1, a unidade 3, a unidade 4 e a unidade 5, elas teriam, cada uma delas, quiz, só não vai ter a 2 e a 6. A 2 porque é onde está a resenha, e a 6 que é onde estaria a prova, tá? Então, as outras unidades, 4 unidades, têm os quiz, para a gente brincar ali, tentar fixar. Cada quiz é 5, então 4 vezes 5, 20, tá? Então, seria mais ou menos a proposta. Eu coloquei isso bem pouquinho o quiz mesmo, gente, que a ideia seria só para fixar, para que não seja só o texto. Eu li o texto, mas para quê? O que eu vou fazer? Só li o texto? E tal, né? Então, vamos tentar exercitar o que você leu. Tem um quizinho ali, só questões objetivas para você marcar e exercitar. E a ideia seria essa, a gente ter 10. Professor, e como é que ficaria a recuperação?
recuperação, alguma coisa. Gente, vocês estão pensando nisso já? Já estão pensando quem vai ficar? Parar com o teu TDAH. Gente, geralmente as minhas provas são muito boas. Na verdade, eu nem gosto de prova, né? Essa é a realidade. Nem gosto de prova hoje. Mas, como é necessário, às vezes o IFPA obriga a gente coloca. Mas eu particularmente, nem gosto de prova. Mas também não, eu entendo que vocês não têm tempo para fazer uma atividade mais complexa. Tá? Uma atividade mais complexa que seria a produção de um artigo, produção de um trabalho para análise de eventos. Então, isso é o mais complexo. É isso que eu trabalho hoje na sede, numa disciplina presencial, semestral, eles produzem alguma coisa, é um produto, não tem prova. Né? Então, é um artigo, ou é um trabalho, é um projeto, enfim, tem várias possibilidades que eles têm aqui no campo, que aí ele vai ter um envolvimento com a prática. Mas quem não conseguir lá, vocês têm um artigo, lascado vocês estão, né? Então, mas quem de repente não atingir, digamos assim, a média, a nota para pensar, a gente vai ter um outro tipo de atividade que eu vou entender que a gente vai fazer como se fosse um portfólio, tá? Um portfólio com uma maneira de recuperação. Um portfólio é tudo que foi produzido na disciplina, tá? Então, eu iria fazer essa produção, esse compêndio, esse compilado aí do que foi produzido na disciplina, com uma espécie de resumo, enfim, para entregar ao final, caso não consiga atingir. Mas eu acho difícil, né? Alguém não atingir. Até porque a gente vai trabalhar ao longo da disciplina essa formação paralela, essa avaliação paralela, que a gente chama no IFPA, né? Ou seja, a gente vai fazendo a recuperação da aprendizagem, tá? Ao longo das atividades. Então, vocês têm total disponibilidade de marcar um momento para tirar uma dúvida e fazer, porque você tem uma prova que é 4, que é a maior nota, e você tem ali uma resenha que é 2. Então, praticamente, ali você dá conta. Eu acho que a galera que vai responder o fórum é 2 e que já vai entregar uma resenha, já tem 4. Né? Automaticamente já teria 4. Para chegar no 7, ele precisa, no mínimo, tirar só 10 numa prova e entregar os quiz. Né? Mas, enfim, são as matemáticas possíveis que vocês podem fazer para chegar lá. Ian, pode falar. Pois é, pessoal, eu acho benéfico que a gente tenha uma nota bem dividida para também diminuir todas as possibilidades de precisarmos de uma recuperação. Eu acho que pode ser útil para a gente. Eu sou a favor de mantermos tanto as questões semanais como a interação no fórum, a resenha crítica também e uma avaliação final. E pensando na recuperação final, é uma ideia parecida com o que nós tivemos em história antiga e medieval. A gente não precisou desenvolver um texto pensando toda a desenvoltura bibliográfica da disciplina. Recebemos mais ou menos, salvo engano, 15 materiais por disciplina, e no final a avaliação foi um texto em que nós dialogávamos com cada uma dessas ideias em uma linha, em uma lógica organizada. Eu acredito que, se mantermos uma recuperação de acordo com o que o professor descreveu, essa espécie de portfólio, pode ser bem próximo de algo que a gente já fez. Talvez possamos articular isso com maior aprofundamento, mas eu gosto dessa ideia também. Eu queria ver com vocês o que vocês acham. Acho que a Derliane levantou a mão, mas não sei se é para isso, mas enfim. Derli. Eu ia discordar do Rian agora. Porque, assim, a questão da moderna e antiga, a gente não teve muitos momentos para conversar, né, sobre essas coisas, e foi bem pouco, assim, discutido sobre. E o texto que a gente fez foi mais parte da nota. Parte da nota era os comentários e parte da nota era a resenha, e aí foi dividido. Inclusive, eu falo sem vergonha nenhuma. Eu li todos os textos e eu reprovei em moderna e antiga, porque eu não comentei. Eu fiz a resenha, mas eu reprovei por não ter comentado. Mas eu li todos os textos, então, de certa forma, não foi uma recuperação. A gente não teve recuperação e foi horrível. A experiência foi horrível.
Só isso. Deliane, só corrigindo, é medieval e antiga, não é moderna. Moderna é agora. Isso, tô maluca. Não, muito obrigada pela sua colocação dele. Eu só pontuo porque essa metodologia, essa vai ser para uma recuperação. Então, vamos ter uma nota bem fragmentada, vamos ter muitas formas de somarmos pontos, para não dependermos só de uma avaliação principal, que no caso de história antiga e medieval foram os fóruns. Aqui, os comentários em os fóruns, eles vão representar pontos pequenos que podem ser compensados através das outras avaliações. Não é nem as maiores que a gente vai ter, que no caso são as questões por semana e a avaliação final. Então, mesmo a participação no fórum, ela pode ser compensada com as outras. Sim, eu entendi essa parte. Inclusive, eu achei bem mais didático, assim, entendeu? Porque, por exemplo, como eu já falei, eu tenho dificuldade, né? Então, eu baixei todos os textos para ler off. E aí eu li, só que eu não comentei. Então, eu entendi como é que funciona as coisas, não gira só em torno dos comentários, e isso é muito melhor. Inclusive, o gênero de diversidade está assim também, né? Alguns comentários, outros são tarefas, e é bem mais didático, bem mais didático. Bom, gente, eu estou tentando também compreender vocês, né? Lógico, gosto, assim. A ideia justamente é essa, né? Quando eu falo de um portfólio, para quem não atingir a média, para pensar recuperação, é porque a gente tem uma diferença muito grande, gente, e vocês serão professores, vocês estão caminhando para serem colegas de ofício, vocês estarão em sala de aula, vocês estarão ensinando história, enfim. E aí, lógico que dentro do ensinar história, vocês também terão essa etapa avaliativa, vocês vão ter que avaliar os alunos quanto ao desempenho deles em ensino de história. Então, quando a gente vai pensar avaliação para uma turma, por exemplo, nós temos que levar em consideração toda a diversidade da turma. Então, a gente tem que pensar atividades que sejam escritas, atividades que sejam de imagens, imagéticas, elaboração de, sei lá, de alguma coisa, de material. A gente tem que pensar atividades que sejam individuais, coletivas, atividades que pesem pela oralidade. Então, quanto mais diverso for, alcança esse universo de alunos, etc. Isso é importante. E, no caso, há uma diferença muito grande entre recuperação de nota e recuperação da aprendizagem. Porque recuperação de nota seria você dar uma oportunidade para alguém refazer uma prova, refazer uma atividade, enfim, ou ao final, de repente, ele produzir um texto a partir de, sei lá, uma atividade ele tem que desenvolver a partir de 5 textos. Escrever a partir de uma redação ou uma produção a partir de 5 textos. Veja, se o aluno não conseguiu aprender a disciplina ao longo do semestre, como é que ele vai conseguir desenvolver uma produção textual a partir de 5 textos? Volto a dizer, às vezes ele só vai reproduzir uma fala que está lá do autor, porque o professor quer ouvir, quer ver, quer ler aquilo lá, mas nem ele não compreendeu. Então, e aí a gente precisa primar pela qualidade da aprendizagem, para entender no desempenho do aluno se de fato ele aprendeu. Então, a recuperação da aprendizagem, ela se materializa pelo desempenho do aluno, porque eu não consigo mensurar o quanto que vocês estão aprendendo, ou quanto que vocês vão aprender, eu não vou conseguir mensurar isso através, por exemplo, de uma prova, só da prova, eu não vou conseguir mensurar, porque pode ser que no dia você está nervoso, pode ser que no dia dê um branco, pode ser que no dia o seu celular dê algum problema, enfim, tem várias coisas que podem acontecer e que podem atrapalhar a escrita da sua produção, mas isso não significa que você não aprendeu. Tirar uma nota um instrumento avaliativo desse não é um resultado equivalente ao seu desempenho de aprendizagem. Então, por isso que eu optei por essa multiplicidade de instrumentos avaliativos, que é um fórum, que é um quiz, que é a resenha e que é a prova, justamente para que você tenha a chance e a oportunidade de diferentes formas manifestar aquilo que você entendeu.
né, aquilo que você julga que aprendeu do texto que você teve acesso ou do momento de diálogo com a gente aqui. Tá? Então, é mais ou menos esse sentido de pensar essa recuperação da aprendizagem. Voltando, mais alguém tem algo a agregar referente a esse método de avaliação? Tá bom. Então, vamos manter essa avaliação por meio do portfólio. O que vocês acham? Essa recuperação por meio do portfólio, corrija. Mas tu estava falando que se alguém ficar, né? Como? Se alguém ficar na matéria, né? Fazer a reavaliação no portfólio, né? Isso, meio a... Mas eu acredito que eu acredito que ninguém vai ficar, né, Ian? Eu espero que sim, né? Eu torço que sim, né? Que todo mundo possa desenvolver sua atividade, chegar no final da matéria, tirar a sua nota, né? É isso, pessoas. Então, vamos preservar esse método de avaliação do professor, apenas para não deixarmos abas abertas. Se tudo tiver nos conformes para fazermos assim, acho que podemos continuar com o planejamento do professor para o restante do nosso momento de agora. Bom, considerarem sim. Tudo ok, gente? Então, bom, essa primeira fase eu acho que está tudo fechado, né? Acho que a gente já deliberou aqui. Depois eu vou só fazer os ajustes no documento da disciplina, no plano da disciplina, para deixar escrito isso lá, ok? Então, vai estar o método de avaliação, vai estar as unidades, vai estar os textos ali certinho para vocês. Vou deixar lá no AVA. E assim que eu for me organizando para gravar um conteúdo, eu vou avisando vocês, tá? Do conteúdo, aí eu faço a gravação, subo para o Drive, e aí no Drive eu já compartilho lá no AVA mesmo, vou deixar lá no AVAzinho a gravação para você poder assistir quando você tiver tempo, ver, enfim, o que você quiser fazer com ela, tudo bem. Tá? E aí eu vou sempre postar o link, quem puder participar, legal, quem não puder participar, não tem problema, depois assiste, enfim, e a gente continua marcando esses nossos momentos de diálogo para tirar dúvidas também fora da gravação, como a gente acertou aqui. Tá bom? É algo que não fique pesado, tá? A ideia não é que seja obrigatório, tá? Pelo contrário, é algo para oportunizar a participação daqueles que quiserem estar nesses momentos. Professor, só recapitulando, as atividades vão ficar em aberto, né? Sim, eu vou deixar todas as unidades, eu já vou depois só colocar todas as unidades e vou deixar tudo aberto até final de junho, tá? Aí conforme você vai vendo o seu tempo, você vai fazendo. Tá legal.